Me chamo Thales, estou aqui para dar a continuação. Vai ser uma segunda parte da palestra que eu iniciei em Alto Paraíso, abordando a origem da criatura humana, e agora eu vou dar prosseguimento à palestra, né, uma segunda parte, e agora eu vou partir da Atlântida. Na outra palestra passada eu finalizei falando ali do fim da Lemúria, do cataclismo que veio realmente a destruir a Lemúria, e agora a gente prossegue porque a Lemúria não foi o fim da humanidade, mas um período muito importante, e acaba que ainda continue a Atlântida, que esse próximo período que eu vou abordar e da sequência também vai ser fundamental para a gente entender a constituição do ser humano hoje e algumas adversidades talvez que tenham aí passado a humanidade que ainda hoje repercutem na gente. Então, o que acontece? Com a Atlântida, eu finalizei falando basicamente, tem 7 raças-mães, né, começando na adâmica, em seguida vem uma raça-mãe chamada Hiperbórea, uma terceira lemuriana, quarta raça Atlante, quinta ariana, e a sexta e sétima raças-mães, para fechar aquele ciclo septenário já explicado anteriormente. Essas duas raças-mães, a sexta e a sétima, elas ainda não têm nomes, estão em formação. Falando sobre a questão das raças-mães, elas se subdividem em 7 sub-raças. Então, é isso que aconteceu na Atlântida. A Atlântida ela possuía como quarta raça-mãe, justamente para trabalhar o mental concreto, como a gente fala, esse raciocínio lógico do ser humano, e trabalhar, por conseguinte, o reino nominal. Ela era composta de 7 sub-raças. Mas antes disso é interessante a gente falar que a Atlântida, também como a Lemúria, ela sofreu uma queda, ela sofreu alguns cataclismos. Foram 4 cataclismos, a bem dizer, que levaram também à queda da Atlântida. Então ela vai ocorrer ali há milhões de anos atrás e vai ter o seu fim ali datado em determinado momento. Mas o que acontece? Na Atlântida houve uma certa revolta, uma queda, houve o famoso dilúvio universal, como é bem tratado em várias tradições espirituais, desde a tradição bíblica, mitologia e por aí vai. E esse dilúvio, na época da Atlântida, fez com que o eixo da Terra tivesse uma inclinação de 23 graus e 28 minutos. E isso trouxe repercussões para o ser humano. De que forma? Com isso, passou a ter 4 estações do ano. Na Atlântida, o que ocorria era a eterna primavera. Então, só havia uma estação do ano. Não havia as outras 4 estações. E isso fez surgir também 4 tipos de ser humano, que são os 4 temperamentos: sanguíneo, linfático, bilioso, o nervoso, esses 4 tipos de temperamento. Então, isso tudo acabou levando a uma maior variação do que é o ser humano por conta da Atlântida. Assim como a Lemúria, com a separação dos sexos, faz o ser humano obter uma maior diversidade, né? Ele vai se tornando mais polarizado, com mais detalhes. Assim também acontece na Atlântida, e assim acontece com a evolução, pois as formas elas vão se enriquecendo com o tempo. E aí fica o próprio enigma da esfinge, que a gente pode associar muito bem à Atlântida, né? O saber, ousar, querer e calar. E aí entra muito a forma como eles, na época, utilizaram esses saberes que eles tinham, pois os atlantes conviviam diretamente com os deuses. Mas como eles já tinham adquirido aquele princípio mental lá na Lemúria, eles passaram a raciocinar por si próprios, alguns começaram a se rebelar, colocarem a sua vontade, sobrepor a sua vontade aos deuses, não escutando os conselhos dos deuses, e isso vai levar a algumas situações muito difíceis que vão acontecer nessa época. Falando na Atlântida, a gente tem que entender como é que era a constituição na Atlântida. Segundo a teosofia, a sabedoria iniciática das idades, a Atlântida era composta de 7 cidades, mas uma 8ª. A Atlântida
como eu falei, eram 7 cidades, mas uma oitava como se fosse um símil do sistema solar. Ou seja, 7 planetas ao redor do oitavo, que é a própria consciência solar, é o espírito, e por aí vai. A quarta cidade, Atlântida, tinha o nome de Romacapura. Ela ali vai dar origem a Roma, então tem uma ligação entre a quarta cidade Atlântida, chamada Romacapura, e a cidade de Roma. E ela representava justamente essa quarta cidade Atlântida, a capital temporal, material. Na oitava cidade era justamente outra coisa, era a capital espiritual. Então o que acontece? Cada uma dessas 7 cidades, elas tinham um rei e uma rainha. Eram os famosos 7 reis de Edom e as 7 rainhas de Edom. Na quarta cidade vivia justamente aquele que é conhecido na própria mitologia como o Rei Atlas, que aí vai dar origem ali ao nome Atlântida, pois ele que tinha a direção de tudo isso. Na oitava cidade, tínhamos uma tríade espiritual, 3 seres que eram verdadeiros deuses, instrutores, que vinham para ensinar os homens, chamados de Muízes, Muísca e Muká. Eles viviam nessa oitava cidade, esses 3 seres, onde a própria Atlântida também se chamada de País de Mu, tinha muito a ver com esses seres. Alguns falam do nome Muísca, se transformar em música, e chega no próprio termo música, por que não? Então, esses 3 viviam na oitava cidade. Só que aí, em determinado período, ocorre algumas circunstâncias que vão levar a essa revolta, como eu vou falar ainda. Na Atlântida, tinha toda essa constituição, essa configuração, e ali, quando houve a queda da Atlântida, foi ali que surgiu as ordens secretas que a gente conhece hoje, maçonaria, Rosa Cruz, a própria Obiose, e surge ali a primeira ordem secreta, ou iniciática, com o nome de maçonaria construtiva, ou maçonaria dos 3 mundos, e foi uma forma de preservar todos aqueles mistérios atlantes, que na época eles eram abertos a população. Então todos tinham acesso, pois os homens conviviam com os deuses e recebiam diretamente da fonte os seus ensinamentos, a própria tecnologia que eles tinham muito avançada, e por aí vai. Mas como alguns profanaram esses conhecimentos divinos, fez-se necessário que esse conhecimento fosse preservado, para que a própria humanidade não perdesse contato com essa verdade. Daí surge essa primeira maçonaria para resguardar os mistérios iniciáticos, e que várias escolas, ordens secretas, ao longo do tempo, vieram preservando esses mistérios de forma secreta, iniciática, através do próprio processo de iniciação, para que aí o discípulo, o neófito, possa ter acesso a esses conhecimentos atlantes, que a gente pode ver uma influência em determinados povos ali da humanidade. Sobre a questão das 7 sub-raças que eu tratei agora há pouco, a Atlântida tinha essas 7 sub-raças. A primeira é chamada de Rimoahal. Eram gigantes guerreiros, de pele cor de mogno. Eles eram, considerados pastores, né? Um povo muito pacífico. Eram muito guiados pelos instrutores, pelos reis divinos, os Rimoahals. Tinha uma segunda sub-raça chamada Tlavatri, que eram povos montanheses pacíficos, adoradores da natureza, eram povos montanheses. Então, aí fica evidente os vários tipos atlantes que foram se desenvolvendo. Como eu falei, tudo vai se ramificando em 7 tipos, pois a evolução se processa dessa maneira. Tivemos a terceira sub-raça chamada Tolteca. Os Toltecas ali, eles eram muito conhecidos pela sua beleza, pela engenharia que eles tinham, eram guerreiros, altos. Os Toltecas foram um povo verdadeiramente dominante nessa época da Atlântida. Tanto que os Toltecas vão dar origem depois a povos aqui da própria América, como os Naoas, né? Ali, os Astecas, os Maias,
povos que têm toda uma ligação com a Atlântida, e isso tudo vem dessa época aí dos saberes dos toltecas, que foram sendo substituídos, ou melhor, passados em diante através dos maias, astecas, incas e por aí vai. Chegamos na quarta sub-raça chamada turaniana, dos turânios. Eram conhecidos como rakshasas, no sentido de que eles foram guerreiros muito brutais na Atlântida, e foram esses turanianos da Atlante. Então foi um povo ali muito bem tratado em várias tradições, e que representou esse lado da oposição na Cidade de Ouro da Atlântida. Depois tivemos uma quinta sub-raça muito importante chamada Semita, e é ela que vai dar a origem à quinta raça-mãe ariana, que vem depois da Atlântida. Atualmente estamos vivendo esse período chamado de quinta raça-mãe ariana, e os semitas, que foram a quinta sub-raça da Atlântida, é que vem da origem. Eles vão ser a semente da quinta raça-mãe ariana, como prova o próprio termo semita, de semente, e eles foram semente que veio a germinar na quinta raça-mãe ariana. Segue-se então para a sexta sub-raça, chamada acadiana. Eles já eram povos ali que habitavam o Mediterrâneo, eram comerciantes, navegadores. Eles vão dar origem ali, por exemplo, aos povos etruscos, catargineses, aos próprios fenícios. Então, todos eles ali têm uma origem nesses povos acadianos. E, por fim, a sétima sub-raça, chamada mongólica, dos famosos mongóis, que vão ter ali a sua origem na Tartária, vão se espalhar ali pela Ásia. Os mongóis têm origem na quarta sub-raça turaniana, e eles representavam esse sétimo subtipo atlante. E aí começa toda essa revolta na Atlântida. De que forma? Na quarta cidade Atlante havia uma princesa chamada Calibete. Calibete era filha do quarto rei, o rei da quarta cidade, chamado Atlas. A filha dele se chamava Calibete, era uma princesa. E esse rei tinha uma esposa. E o que vai acontecer nessa história da Atlântida também se reproduziu mais para frente, quase como uma grande coincidência na história de João Batista. De que forma? Em determinado momento, a esposa do rei Atlas, ela fica encantada por Muisca, que era um ser da oitava cidade, e ele, como tinha todo aquele papel sacerdotal, espiritual, ele acaba recusando as investidas dela. Ela acabou não gostando dessas investidas, dessa rejeição das investidas dela, amorosas, e aí ela acabou fazendo a cabeça do seu esposo, do rei Atlas, para que ele se revoltasse contra Muisca, o pessoal da oitava cidade. E isso levou justamente a um entrave, uma batalha, sendo que a própria oitava cidade, Atlante, ela tinha muralhas altíssimas, mas mesmo assim eles conseguiram levar essa batalha à frente, sendo que Muízes e Muisca, que eram dois seres dessa oitava cidade, Atlante, tiveram suas cabeças degoladas, segundo nos conta a tradição iniciática, justamente por conta de toda essa revolta gerada na quarta cidade, com o rei Atlas e sua esposa. Sendo que o próprio rei Atlas veio também a ter ali uma ligação com a sua filha Calibete, vieram a consumar ali, ter relações mais afetivas. E isso tudo também gerou um karma para essa princesa atlante chamada Calibete, que posteriormente veio a encarnar no Egito. Ela se tornou uma múmia amaldiçoada com o nome de Catisbete, justamente porque ela foi encontrada na região de Catisbete, ali no Egito. Daí também demonstra muita ligação do nome dela, ali Atlante, Calibete, com o Catisbete. É dito que muitas pessoas que tentaram mexer com o túmulo, onde havia o corpo dela, né, mumificado, sofreram coisas, destinos trágicos, assim como a gente vê de outros egiptólogos que foram mexer com algumas tumbas.
e por aí vai. Tem até um caso bem famoso, o professor Henrique conta no seu livro O Verdadeiro Caminho da Iniciação, que eu indico muito para quem quer entender o que é obiose, como é que era o pensamento do fundador, o professor Henrique José de Souza, em que ele fala de duas pessoas que em determinado momento visitaram um museu britânico e lá estava essa múmia, chamada Catsbeth, a mesma de antes chamada Caribet. E nisso, uma dessas pessoas que olhou para a múmia ficou cega e a outra ficou paralítica, justamente por um karma dessa época. E depois ele vem explorar todo esse karma gerado também ali em determinada época no Egito, mas que fica para um tema posterior. Sendo que o Egito também é uma região ali que vai ter muita influência atlante, como o próprio Platão fala, nossa obra Timeu e Crítias, do rei Solon, que vem ali a região do Egito, e vem ali a ter contato com sacerdotes de Sais, e eles vão falando para ele de todo o saber ali da Atlântida, dessa influência no Egito, que é, por fim, também considerado o pai da humanidade. Agora, essa história atlântida, a princesa Calibete, a esposa do quarto rei, Atlas, também se liga a uma história de João Batista, como eu disse. De que forma? Na época, você tinha Herodes, o rei, Herodíades, sua esposa e a filha Salomé. Em determinado momento, Herodíades começa a gostar de João Batista, que é justamente aquele que anuncia a vinda de Jesus, e como ele rejeita também as investidas dela, ela faz a cabeça ali do seu esposo Herodes, que acaba se voltando contra João Batista, levando à degolação de João Batista, que também perde a sua cabeça. Algo muito semelhante ao que ocorreu na Atlântida, então é uma coincidência bem interessante. Ou como a gente pode falar que não são coincidências, mas são apenas causalidades. Se fala assim, que nada é casual, mas tudo é causal. E a Atlântida ela acabou sofrendo 4 cataclismos até a sua destruição total. A Lemúria também teve a sua destruição associada ao fogo, e a Atlântida foi destruída pela água. Temos aí essa polaridade em cada uma desses períodos evolutivos. Então, o primeiro cataclismo da Atlântida é dito que se deu ali por volta de 4 milhões de anos atrás. Então, a Atlântida ela remonta a milhões e milhões de anos. Nesse primeiro cataclismo, a Atlântida ela se divide em 7 partes, acaba se repartindo em 7 partes. Posteriormente, vem o segundo cataclismo, em determinado período, que vai fazer com que sobre apenas 2 cidades, regiões da Atlântida chamadas de Ruta e Daitia. Depois vem um terceiro cataclismo, mais alguns anos depois, que vai levar à destruição, vai levar ao afundamento dessas 2 cidades, Ruta e Daitia, sobrando apenas uma conhecida como Ilha de Poseidones, que foi o último pedaço que sobrou da Atlântida. E a ilha de Poseidones, ela vem ali a sofrer o seu afundamento em 9.564 a.C., como nos diz Platão, e também como é documentado pelo próprio Codex Troano dos Maias, é um documento maia, se eu não me engano, se encontra ali também no Museu Britânico, e que vai falar ali que com essa queda atlântica, pereceram também 64 milhões de habitantes, o que é algo bem significativo. E aí temos o fim dessa raça atlântica, mas obviamente que isso continua através da raça ariana, já que a sub-raça semita ela foi preservada de determinada forma que eu já vou explicar, que vai fazer com que lá na frente venha surgir a raça-mãe ariana, que é a 5ª raça-mãe que a gente conhece hoje. E aí surge essa figura bíblica de Noé. A gente utilizando do que se fala de anagramática, que é ler uma palavra de trás para frente, muitas vezes para achar determinado sentido oculto, velado naquela palavra, a gente fazendo isso com a palavra Noé, a gente encontra a palavra éon,
cujo significado é manifestação da divindade. Portanto, Noé era um ser divino. Ele, por assim dizer, a gente chama de Manu. O que é Manu? É um condutor de um povo, alguém que vem para conduzir o povo. Tem justamente essa missão e ele sabia muito bem do papel que ele estava incumbido. Ele também é muito conhecido ali no Oriente como Vaivasvata, mas não importa muito o nome, a gente está se referindo justamente a esse mesmo ser. E o que vai fazer Noé nessa história? Na tradição da Bíblia, a gente sabe ali que Noé conduz ali na barca, na arca, né? Os animais da época, né? Salva todo mundo ali na barca, na arca. Até esses termos barca, arca, acabam culminando no termo também agartha. Então, por assim dizer, ele levou o povo eleito, aquela quinta sub-raça semita que foi escolhida para germinar a quinta raça mãe ariana, ele conduz na barca, na arca, ou melhor, conduz para Agartha, para essa região, para essa dimensão do nosso planeta, onde vem dar origem também, futuramente, a outras raças mães, ao desenvolvimento de uma humanidade mais evoluída. Com isso surge a quinta raça mãe ariana, é dito que ela vai surgir ali na região da Meseta do Pamir, que fica ali mais para o Afeganistão, naquela região do Oriente. Então a quinta raça mãe ariana atual, ela tem origem nessa região também da Índia. E a Índia antigamente era chamada de Aryavarta. Daí surge o próprio termo raça ariana, que infelizmente foi muito deturpado pelo Hitler, mas a gente entende hoje que a raça ariana abrange todos os seres humanos que existem, são pertencentes à quinta raça mãe ariana, que assim como a Atlântida, também se compõe de sub-raças. E isso vai ser muito fundamental para a gente entender o papel da evolução que vem a culminar hoje em terras brasileiras, na América do Sul, no Ocidente, todo esse transbordo da sabedoria do Oriente para o Ocidente. A quinta raça-mãe, ela teve até então, a quinta raça-mãe ariana, 5 sub-raças. Uma primeira sub-raça chamada Aru-Hindu, teve o Manu Ram, ou Rama, muito famoso da epopeia ramayana e tudo mais. Aí vai ter uma segunda sub-raça, Aru-Semita ou Caldaica, uma terceira sub-raça persa ali, associada ao Manu Zoroastro, uma quarta sub-raça céltica com Manu Orfeu e uma quinta sub-raça chamada teutônica ou germânica com Manu Odin. Essa quinta sub-raça teutônica ou germânica é nela que a humanidade se encontra atualmente. Faltam mais 2 sub-raças para fechar essas 7 sub-raças da quinta raça mãe ariana. É a 6ª sub-raça e a 7ª sub-raça. Nisso, a quinta sub-raça germânica, ali na região da Europa, vai fazer todo esse transbordo dessa sabedoria aqui para o Ocidente. Seja na Ordem Rosa Cruz, fundada por Christian Rosenkreutz, ali, século XIV, né? E que vem gerar mais para frente uma Ordem Rosa Cruz, ali na região de El Moro, Novo México, Estados Unidos, de forma a trazer essa sabedoria, como eu falei, do Oriente para o Ocidente, além de outras coisas mais. Nisso surgem a 6ª sub-raça e a 7ª sub-raça, como eu disse, a 6ª sub-raça chamada de bimânica, a 7ª sub-raça chamada de atabimânica. Da onde surgem esses termos bimânica e atabimânica? Bimânica, bi vem de bud, ao 6º princípio, ao 6º corpo, o 6º veículo do ser humano, caracterizado pela intuição. E a definição que o nosso fundador, Henrique José de Souza, dá sobre a intuição, que é reconhecer a verdade de forma direta. Isso é intuição. E mânica vem de manas, mente. Então, essa 6ª sub-raça, ela já vem com esse estado de consciência da intuição e da mente, do mental, só que do mental abstrato ao mental superior, que ele não funciona da mesma forma desse mental analítico, lógico, que tem que fazer várias associações para chegar a uma conclusão.
Esse mental superior abstrato, ele traz conclusões de forma direta sobre coisas abstratas. E esta sexta sub-raça vai trazer esses princípios ativos, princípios relacionados ao futuro. Temos também a sétima sub-raça, a atabimânica. Como eu expliquei, bimânica tem a ver com budi, intuição, mânica de manas, mente, só que ainda tem mais uma outra coisa além da sexta sub-raça, que é esse ata aqui, de atabimânica, é de Atman, é o sétimo princípio. A gente conhece na teosofia que o ser humano ele tem 7 corpos. Um corpo físico, um corpo vital associado à saúde, um corpo astral e emocional, um corpo mental concreto. Forma esse quaternário do ser humano, muito bem alegorizado nos 4 animais da esfinge. Tem até os 4 evangelistas associados aos animais da esfinge, toda essa relação quaternária que a gente viu, até em relação à própria Atlântida. Mas o ser humano possui algo superior a esse mental, a esse raciocínio lógico, dedutivo, que a gente chama desses 3 corpos superiores, chamados de manas, o mental superior abstrato, búdico, intuição, e Atman, o sétimo princípio, que representa a percepção crística, completa, total das coisas. Então, essas 2 sub-raças futuras a serem desenvolvidas aqui na América do Sul, em terras brasileiras, elas têm justamente essa função de trazer uma consciência superior para a humanidade. E aí nisso entra algo fundamental, que a gente chama de missão Y. Por que Y? O Y, ele é uma linha vertical que se ramifica em 2. Então, como se tivesse um Y saindo do Oriente, uma haste do Y apontando para a América do Norte e a outra haste apontando para a América do Sul, ou seja, Estados Unidos e Brasil. Daí a gente começa a entender o porquê dessas 2 sub-raças bimânicas e atabimânicas estarem eclodindo aqui no Ocidente. Primeiro, começou ali a sexta sub-raça bimânica a ser trabalhada e desenvolvida nos Estados Unidos, com 2 pessoas muito famosas, principalmente ali na teosofia, conhecidos como Helena Petrovna Blavatsky e o coronel Henry Steele Olcott. Até interessante os 2 com o nome H ali no nome, né, que representa uma 8ª letra, né, uma expressão da própria divindade, que o 8 ele representa isso. Então, Blavatsky sai lá do Oriente e vem aqui para os Estados Unidos com o Olcott para fazer esse trabalho associado a essa sexta sub-raça bimânica. Só que o que acontece, Blavatsky vai criar ali, por exemplo, o Clube dos Milagres, vai fazer vários fenômenos ali como uma forma de chamar a atenção da sociedade ali americana para conhecer esses fenômenos, para dar mais uma atenção de que tem um outro mundo. Mas isso não era a finalidade da teosofia de Blavatsky, que é fundada também nos Estados Unidos, em 1875. Porém, o trabalho de Blavatsky acabou por fracassar, ela acabou sendo perseguida e ela teve que retornar à Índia, à região de Adyar. Daí a gente faz a brincadeira, né, de que ela adiou a evolução porque o trabalho que veio do Oriente agora era para estar no Ocidente, para ser feito. Além de que os Estados Unidos, por conta do desenvolvimento das bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial e por aí vai fazer com que eles percam esse direito de sediar essa sub-raça bimânica no território deles. Daí, essa consciência que era para se desenvolver nos Estados Unidos vem para o Brasil. Então, o Brasil hoje é o local, a região do nosso globo terrestre que está sediando as 2 sub-raças, bimânica e atabimânica, que vão fechar esse ciclo evolutivo do que a gente conhece como 5ª raça-mãe ou ariana. Enquanto que nos Estados Unidos tínhamos 2 seres, Helena Petrovna Blavatsky e o Henry Olcott, para fazer o trabalho lá, que infelizmente não deu certo, e esse trabalho se transferiu para o Brasil, a gente vai ter aqui no Brasil os fundadores da eubiose,
chamados de professor Henrique José de Souza e Helena Jefferson de Souza. Os dois também têm as iniciais H no nome, uma coincidência muito grande com a própria questão de Helena Blavatsky e Henry Walcott. E eles têm justamente essa missão de trabalhar essa consciência bimânica e atabimânica no Brasil. E aí entra o porquê da própria fundação da eubiose em terras brasileiras, já que a gente entende que essas duas sub-raças vão eclodir no Brasil. O Brasil é um país escolhido por isso, muito também pela própria miscigenação que há no Brasil. É um local de grande porte, é um local de muita história, de muita sabedoria. Essa missão Y que vai ocorrer nesse século XIX, por aí, com Blavatsky, Walcott, já vinha sendo preparada há muito tempo lá pela vinda dos portugueses, com a vinda de Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo para as Américas. Um para a América do Norte ali, o outro para a América do Sul para fazer esse trabalho. Então é algo que já vem sendo preparado há muito tempo. Dando sequência, a gente fala de algo aqui que se chama itinerário de Io. O itinerário de Io representa o itinerário que a humanidade percorre na sua evolução. Como vimos lá no início, a evolução começou lá para o Polo Norte, com a raça adâmica. E aí foi se seguindo a Hiperbórea, Lemuriana ali, com muitos remanescentes da raça lemuriana na África, em Madagascar, na Austrália, certo? E aí, depois acaba vindo a quinta raça-mãe ariana, aqui para a região da Índia, do Oriente, daí toda essa coisa de se falar da Índia como a mãe da humanidade, dessa humanidade que a gente conhece como quinta raça-mãe ariana, e o Egito como o pai da humanidade. Mas o que acontece? Veio todo esse transbordo dos valores para o Ocidente, pois a evolução começa no Norte, vem para o Oriente, e agora vem para o Ocidente. Isso daí se chama itinerário de Io. Daí um texto muito antigo da Índia chamado Vishnu Purana fala o seguinte, que em determinado momento a cauda do dragão viraria para o Oriente e a cabeça do dragão para o Ocidente, já sinalizando essa transferência dos valores presentes no Oriente para o Ocidente, esses valores espirituais, essa missão que a humanidade tem de cumprir a sua própria evolução. Uma outra frase também que vai ratificar tudo isso que está sendo dito é uma frase de um etnólogo mexicano chamado José Vasconcelos, que num livro chamado A Raça Cósmica diz o seguinte: é dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica realizadora da concórdia universal. Então, ele também está falando de novo das terras brasileiras, em terras brasileiras surgindo essa raça cósmica, que a gente conhece como sub-raça bimânica e atabimânica. São também chamadas de raça dourada. Segundo o professor Henrique José de Souza, dourada se refere à pigmentação, à própria cor da pele desses seres, dessas duas sub-raças futuras, sendo desenvolvidas no Brasil, que seriam de uma cor mais morena, com tonalidades de dourado, por assim dizer. Nisso entra um local muito falado no Brasil, cheio de misticismo, e entra também muita tarefa de eubiose, nessa região chamada Serra do Roncador, que fica ali em Mato Grosso, na região de Nova Chavantina. E a Serra do Roncador é um local onde está abrigando a semente Inca Tupi. O que quer dizer isso? De acordo com os conhecimentos aqui ensinados, é dito que Mato Grosso, a Serra do Roncador, ela tem uma ligação subterrânea com Machu Picchu no Peru, assim como se fala dessa ligação de São Tomé das Letras com Machu Picchu no Peru. Sendo Machu Picchu no Peru um local muito relevante, é um dos chakras da Terra. Assim como o ser humano tem chakras, são 7 chakras, a Terra também tem 7 chakras. E um desses é em Machu Picchu, no Peru. Então, daí a gente vê a importância de Mato Grosso por estar ligado a um dos chakras da Terra. E, como a gente sabe, naquela região de Machu Picchu, no Peru,
viveu aquele povo chamado de Inca. E aqui em terras brasileiras, os tupis. Daí a gente fala da ligação entre Incas e tupis. Então ali na Serra do Roncador, naquela região de Nova Chavantina e Mato Grosso, tem essa semente Inca-Tupi, que ela já foi plantada pela ligação que existente entre esses Incas e Tupis. Tanto que nessa região de Nova Chavantina, no Mato Grosso, onde fica a Serra do Roncador, tem determinados índios chamados Chavantes. E fazendo uma corruptela dessa palavra, vai dar Chaves dos Andes. Então são aqueles que têm as Chaves dos Andes, e a gente sabe que a Cordilheira dos Andes já fica mais para aquela região lá do Peru e por ali vai. Então, esses índios, eles guardam esses mistérios ali nessa região de Nova Chavantina. Então, há uma conexão entre essas duas regiões. Há essa semente Inca-Tupi plantada ali, né, na região ali do Roncador, que vai culminar no florescimento dessas duas sub-raças, que a gente chama de bimânica e atabimânica. Daí vem a importância do Mato Grosso, da região do Roncador ali, e, por conseguinte, associado a esse futuro da nova humanidade, dessa idade de ouro que estamos tentando retornar, e aí entra o papel da sociedade brasileira de obiose, do próprio trabalho que é feito ali, fora na região de São Lourenço, em Minas Gerais, e em Taparica, na Bahia. Mas isso é assunto para outros momentos. E aí, com isso, eu fecho com a célebre frase: Spes messis in semine, a esperança da colheita reside na semente. E que semente é essa? É semente Inca-Tupi. É semente lá plantada na meseta do Pamir para dar origem aos arianos, e por aí vai. Então, dos próprios semitas. Então, é justamente esse trabalho de criar uma ambiência para que essa semente realmente possa desabrochar. Então, aí entra todo esse papel da obiose dentro de tudo isso, e principalmente do Brasil. Então, é isso. Muito obrigado.